A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca, não sei se você me conhece, se você já viu algum vídeo meu, ultimamente eu estou gravando vídeos de flauta, mas eu também gravo vídeos de devocional. E hoje, vésperas do mês que vem, vésperas de outubro, não poderia deixar de falar sobre rotina e sobre a preguiça. Por quê? O que isso tem a ver com o mês que vem? Eu tenho o hábito de anotar em uma agenda. Muitos de vocês talvez não tenham esse hábito, eu não tinha, mas de uns anos para cá, eu comecei a anotar coisas na minha agenda. Mas esse mês de agosto, a minha agenda ficou praticamente em branco. Porque eu coloquei na minha cabeça que não era necessário eu anotar e organizar o meu dia mais. Porque eu conseguia guardar tudo aqui, ó. E aí chegava na hora de fazer tal atividade do dia e eu não fazia tão bem quanto seria se eu deixasse anotado na minha agenda. E por que isso aconteceu? Porque eu comecei a pensar comigo, pra que eu vou anotar isso? Não tem necessidade. E com isso vieram mais pensamentos. Pra que eu vou fazer isso agora, sendo que tem o resto do dia inteiro? Eu não trabalho ultimamente eu só estudo. E eu sei que muitos de vocês têm que estudar, têm que trabalhar e tem uma rotina muito mais puxada. Então, eu comecei a pensar comigo sobre a minha rotina. Eu comecei a pensar assim: nossa, eu comecei a deixar esse mês de lado. Eu fiquei indisposta. Eu fiquei indisposta para estudar. Eu parei de querer arrumar a casa, parei de querer limpar a casa direito. Eu tenho animais de estimação, não estava dando atenção devida. Até dava, mas não era tão boa se eu tivesse organizado o meu dia. E até quando eu tinha uma rotina puxada, ano passado eu tinha uma rotina muito puxada, eu acordava às 4h30, chegava em casa tarde. Então, até naquela época, era melhor a minha rotina. Por quê? Porque eu organizava na minha agendinha, eu entregava para Deus a minha semana e eu fazia as coisas bem feitas, porque eu já sabia o que eu ia fazer em tal hora, em tal instante, em tal segundo. Não tô falando que tudo tem que ser devidamente anotado, mas vocês me entenderam o que eu estou falando, né? Porque a preguiça, o que Deus diz sobre a preguiça? Ó, tem versículos aqui, especialmente Provérbios diz bastante. Provérbios 6, capítulo 6, do 9 ao 11, se vocês quiserem ver depois, diz assim: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? E aí eu comecei a pensar nisso, porque às vezes nós queremos ser tão bons na casa de Deus, queremos fazer tantas coisas, queremos ajudar em tantas coisas, queremos passar uma imagem de que somos bons cristãos, que somos servos dele, que honramos ele, mas será que honramos mesmo? Será que honramos no nosso dia a dia? Será que honramos a nossa rotina? Eu, pelo menos, não estava fazendo isso esse mês. Porque se eu estivesse fazendo, eu ia ser produtiva. Porque Deus não aceita preguiçoso. Então, como que você chega na casa dele totalmente disposto a querer fazer um monte de coisa e quando chega na sua casa, você não tem coragem nem de levantar da cama? Você fica o dia inteiro na sala vendo TV, você fica o dia inteiro mal. Porque, querendo ou não, quando você sai do vitimismo, de que você fica com aqueles pensamentos, eu não consigo, eu não sou capaz, quando você deixa isso de lado, você lembra que o Criador, ele fez tudo. Ele fez o céu, o mundo inteiro, tudo que existe, ele mesmo fez. Se ele ajudou Daniel na cova dos leões, se quando Moisés disse para ele que não conseguia porque era gago, era incapaz, ele disse que ia com ele, por que você acha que ele não vai cuidar do nosso dia se formos fiéis, né? Se formos pessoas produtivas, se honrarmos ele? Então, às vezes temos medo de fazermos
estudarmos ou trabalhar melhor. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu estudo em casa e às vezes chega alguma matéria complicada pra mim e eu fico me vitimizando, falando eu não consigo, eu não sou capaz. E por que eu tô falando isso? Sendo que quem é o meu pai é o Criador. E começamos a deixar as coisas de lado. Não sei como vocês deixaram as coisas chegarem nesse nível pra vocês. Porque se você tá vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você é uma pessoa preguiçosa. Tenho certeza que você, ultimamente, não está fazendo as coisas tão bem quanto fazia antigamente. E por que chegamos nesse nível? Talvez você pensou de outra forma que eu não pensei, mas chegou na mesma coisa que eu. Não fazer nada produtivo. E que isso sirva para o próximo mês, né? Porque precisamos ser pessoas melhores. Precisamos honrar a Deus na nossa rotina. Que as pessoas possam olhar para nós e falarmos: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa ela consegue fazer um monte de coisa e ela é bem sucedida. E Deus quer que nós sejamos pessoas bem sucedidas. Então, fica como aviso para vocês, esses versículos, leiam Provérbios. Provérbios fala muito sobre isso. Ó, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, mendigará na cega e nada terá. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Que o próximo mês seja um mês de produtividade, que possamos ser excelentes e que nunca possamos nos esquecer de dar o nosso melhor, porque é para Deus, tá bom? Não se esqueça disso. Seja excelente no que for fazer, em nome de Jesus. Amém.